Olá, sejam bem-vindos a mais um Health Talks. Hoje a minha convidada será a Mayara. Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada. E a Nádia Dietrich é minha parceira dessa temporada. Olá, pessoal. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a síndrome do ovário policístico, uma doença muito comum e ainda pouco compreendida. É sabido que a causa da síndrome do ovário policístico ainda não é bem definida, mas pode envolver uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Para isso, nós trouxemos hoje a Mayara, que, como uma jovem mulher, ela é acometida pela síndrome do ovário policístico e ela vai contar para a gente um pouquinho de como vem sendo o tratamento dessa condição e também vai acabar nos levando por um caminho um pouco diferente nesse podcast, que normalmente a gente traz o especialista para comentar sobre algo que ele trabalha. Hoje a gente vai trazer uma visão um pouco mais intimista de como é viver assim. Para a gente começar, eu acho interessante trazer que recentemente a qualidade de vida das mulheres entrou numa pauta muito forte com o pronunciamento da atriz Larissa Manoela, que divulgou ser uma possuidora do SOP, que é a Síndrome do Ovário Policístico, e também da endometriose. Isso trouxe todo um debate sobre a mulher, como a mulher deve conduzir esses tratamentos e também as formas como essas condições interferem no seu dia a dia, que são, querendo ou não, fatores que vão causar dor, desconforto e vão impossibilitar a mulher de atuar da maneira que ela deveria conseguir atuar em sociedade. O depoimento dela é muito do que se esperava, falando que ela ficou assustada e destabilizada, mas acaba sendo um pouco surpreendente quando ela se diz muito confidente muito confiante com o tratamento. Até porque hoje existe sim tratamento e a gente vai ver com a Mayara como que eles acontecem e se eles realmente são eficientes na prática. É, Vamos então começar fazendo uma pergunta. Mayara, como que você foi diagnosticada com a SOP? Então, eu fui diagnosticada com a SOP com 17 anos. A minha primeira menstruação ocorreu aos 14, só que eu tinha uma irregularidade, eu não menstruava certinho todo mês, como é o de costume. Então, eu ficava ali 2, 3, 4 meses sem menstruar. Com 17 anos, eu comecei a achar isso estranho, não era normal eu demorar ali 4 meses para descer a menstruação, e aí eu procurei tratamento, né? O primeiro tratamento que fui numa ginecologista, ela perguntou como era o meu ciclo, eu falei que o ciclo era irregular, eu não menstruava todo mês, eu tinha muito problema com espinha, então era irregular o meu ciclo, né? Aí eu fiz uma- um exame ali para saber, descobriram que eu tinha um ovário policístico. O primeiro tratamento que me ofertaram com 17 anos, gente, há 2 anos atrás, porque eu já tenho 18. Até o copo deu uma mexida ali. Não, tá, há 10 anos atrás, foi o uso de anticoncepcional. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional com 17 anos e eu tomei ele por um longo período da minha vida. Eu tentei parar, por diversas vezes, parar de tomar o anticoncepcional, porque eu sei que é um tratamento que tem muitas, né, Efeitos colaterais efeitos adversos. colaterais, então a questão da trombofilia, a questão, né, hormonal. Então eu tentei por diversas vezes ao longo desses 10 anos parar de tomar anticoncepcional. Só que toda vez que eu parava, eu ficava ali 3, 4 meses sem menstruar. Eu tinha problema com espinha, então o meu rosto tinha muita espinha, tinha muito problema hormonal, de humor, uma oscilação de humor muito grande. Sentia muitas coisas que eu não era confortável. Então, Sim. nesses 10 anos, eu tentei parar o uso, só que como eu não menstruava, o meu ciclo não era regular e nenhum médico, né, me dava outra solução, era sempre o anticoncepcional. Então, toda vez que eu procurei um tratamento com o ginecologista, era sempre o uso do anticoncepcional, eu não tinha outra visão do que usar, né? Sim, eu acho legal trazer para o nosso ouvinte que a gente está falando do anticoncepcional, porque hoje a principal forma de tratamento da endometriose, da síndrome do ovário policístico, ela é o tratamento hormonal.
E o anticoncepcional ele acaba bloqueando a ovulação da mulher e com isso ele também evita com que surjam esses cistos, que são os cistos que causam a SOP. Então, muitos médicos prescrevem o uso de anticoncepcional oral, que é o anticoncepcional combinado, como uma forma de reverter esse quadro e até de trazer mais qualidade de vida para essas mulheres. Mas quando a gente fala de uma dosagem via oral, a gente está falando de uma dosagem muito alta e que também vai trazer efeitos colaterais. Então, a questão da acne e a questão da pele é algo muito evidente para as meninas que têm SOP e que muitas vezes é difícil de ser tratado, porque o anticoncepcional pode melhorar, mas ele não vai melhorar 100% e você acaba que nem necessariamente você está tratando essa doença muito a fundo. Você vai estar deixando ela ali estagnada por um tempo. E daí quando você para, como a Mayara falou, isso vai acabar voltando. É, acho que a gente acabou já falando de quais foram os seus principais sintomas da doença no começo. E de que forma que você analisa que isso te afetava? Você teve algum... Ah, a gente vê muitas mulheres falando da questão da autoestima por causa da acne, ou então sentia, eu tentava perder peso e não conseguia. Eu acho que é algo muito comum. Meninas que, não sei, alguma outra coisa diferente que você possa nos contar A para questão quem... do humor, né, que você É, comentou. pra- Eu acho que assim, eu vejo bastante gente comentando que tem muita cólica quando tem a SOP ou a endometriose. Cólica nunca foi um problema que eu tive, tá? Durante a Uhum, minha vida eu nunca tive problema com cólicas, eu vejo bastante gente reclamando, mas eu tinha muita enxaqueca. Então, eu sempre sabia quando estava perto do meu ciclo pela questão da enxaqueca. Então, eu tinha uma enxaqueca ali que eu não conseguia abrir o olho de tanta dor de cabeça. Eu tinha o meu humor, assim, era. Eu até, gente, eu achava que eu tinha uma bipolaridade, porque eu chorava e eu ria ao mesmo tempo. Você não podia olhar pra mim que eu começava a chorar. Mas isso você sentia mais próximo do teu ciclo, assim, ou não? Era constante? O humor eu acho que era constante. Mas a questão, assim, do chorar, do emocional, era muito próximo do ciclo. Era uma coisa incontrolável. Eu não Mesmo tomando o anticoncepcional, você mesmo sentia esse... tomando o anticoncepcional. E eu tinha uma questão assim que eu até quando eu mudei de ginecologista, eu cheguei a perguntar que eu sentia muito sono. Eu tinha uhum. assim, eu sentia um sono perto do meu ciclo que era absurdo, assim. Então, se deixasse eu dormiria o dia inteiro, eu sabia que no outro dia eu iria Dormir de novo. menstruar. Não, porque, tipo, eu tinha. E eu perguntei, isso é normal? Tipo, é algum problema, uma deficiência, alguma questão de anemia, não Aham. sei. E ela acabou me falando que era por causa do estrogênio, que acabava liberando muito e tinha Causava essa predisposição, essa né? predisposição. E o que me fez, né, mudar o tratamento, querer mudar o tratamento do anticoncepcional, é que no último ano começou a aparecer várias manchas roxas no meu corpo. Então, uma Uhum. perna aparecia no braço, manchas roxas. E aí, né, a gente vai no tio Google e descobre que tem 3 dias de vida. E eu comecei a ver que podia ser por conta da circulação, Uhum. né? Então eu falei, pô, circulação anticoncepcional. Acendeu aquela luzinha Falei, vermelha, meu assim. Deus, alguma coisa, algo de errado não está certo. Eu preciso ver como melhorar isso. Então, foi uma das questões que começou no último tempo, depois de 10 anos consumindo anticoncepcional. Então, eu parei algumas vezes na minha vida, só Uhum. que sempre ali, desde os 17 até meus 27 anos, tomava anticoncepcional. E quando eu reclamava para o ginecologista, ele só mudava a marca do anticoncepcional. Então, Mas mas, continuava mas sendo o mesmo sendo, método, né? exatamente. E aí quando eu falava, mas não tem outra coisa? Não, É é isso. isso que a gente tem. Deu, pô, mas isso é uma bomba de hormônio, né? Sim. Mas é o que a gente tem hoje disponível no mercado. Então, eu tomei ali por muito tempo. Aí a gente estava conversando antes que há mais ou menos um ano atrás você trocou de ginecologista e você começou a fazer um tratamento novo. Conta pra gente um pouquinho de como é esse tratamento. Então, há um ano atrás, né, eu conheci o meu novo ginecologista. E aí foi me apresentado os implantes hormonais. Eu coloquei em abril do ano passado os implantes. E no começo, assim, no primeiro mês, lembro que eu coloquei no final de abril, achei que até no próximo mês, até regular, eu iria ainda, né, menstruar e até ter ali regular. Porém, eu coloquei, no outro mês já não tive menstruação,
não tive dor de cabeça, então eu fiquei 16 meses que eu tava com os implantes eu não sabia mais comprar remédio para dor de cabeça. Então eu tirei os meus implantes mês passado. Esse mês eu já tive que ir atrás de remédio de dor de cabeça, porque eu tive uma semana, assim, infernal de dor de cabeça. Mas conta pra gente um pouquinho como que foi, assim, os efeitos, né, da síndrome do ovário policístico você não sentiu, que era a questão da dor de cabeça, né, do humor, conta pra gente o que que você não sentiu e o que você sentiu, porque existe muita polêmica, né, é legal da gente trazer uma paciente, né, Marcelo, porque a gente sempre vê o ponto de vista do médico que trata com os dispositivos dérmicos ou implantes hormonais, que é uma via muito segura, mas a gente nunca trouxe um paciente, né, para falar, Sim. olha, eu me tratei e o que eu senti. É legal a gente falar também, você teve efeito colateral do implante? Quais foram esses efeitos colaterais? Se você coloca, a gente sabe que a via subdérmica, ela é uma via, né, ela é uma via muito segura e ela trata doenças crônicas, né, ela não vai pro lado da parte estética, né, ela vai muito pro tratamento de mulheres que têm essas doenças. Então é legal a gente trazer aqui se existe um efeito colateral e se quando você coloca isso na balança, o que vale mais? Né, o efeito colateral ou o efeito efeito positivo estético, que o implante traz? Então acho que se você puder contar pra gente um pouquinho. Tá. Bom, os efeitos, né? Como eu disse, eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha uma alteração de humor, assim, extrema, era absurda a alteração que eu tinha de humor. Então, eu coloquei os implantes, no outro dia eu acordei, minha família falou, meu Deus, é outra pessoa. Então era muito, era bem perceptível. Esse rostinho aqui era difícil. Então, no outro dia, minha família olhou e falou, meu Deus, é outra pessoa, ela acordou Foi cantando. bem imediato, assim. Foi bem rápido, assim, a questão do humor, a questão da dor de cabeça. Eu não tive mais dor de cabeça, então eu não sentia mais o sono, a disposição mudou totalmente. Então eu não tinha sono, eu não tinha dor de cabeça. Eu tive ali nos 3 primeiros meses bastante espinha. Então as minhas costas, assim, eu tive uma alteração, encheu de espinha, e eu procurei o ginecologista de novo, ele falou, normal, tá encaixando ali até se adaptar com o implante, é normal que tenha. Então foi assim, a única coisa negativa que eu posso falar que eu tive do implante foi nos 3 primeiros meses as espinhas, depois regulou, eu não tive mais esse problema. Mas assim, disposição foi totalmente outra. Dor de cabeça, a enxaqueca, eu não senti mais, não tive, não sabia mais o que era enxaqueca. Então, a questão de humor, era outra pessoa, era outra Maiara, a Maiara acordava rindo, né? Feliz já, dando bom dia. Bom dia! Então, a questão, assim, foi muito... A mudança foi muito drástica, assim. Eu digo que quem conheceu a Maiara de um ano atrás e a Maiara de hoje é outra pessoa. E eu não sabia que toda aquela questão do meu humor, a questão da minha saúde, era por estar desregulada hormonalmente, né? Então, o implante, ele me ajudou muito a entender isso, que a questão hormonal, que a gente não olha, geralmente a gente vai pela parte da beleza, da estética, quer procurar, e a gente esquece de olhar o porquê que eu tô sentindo tudo isso, entendeu? Eu acho que é uma coisa também, assim, a gente fala muito, né, qualidade de vida. Hoje a gente escuta falar muito, qualidade de vida, atividade física, alimentação e hormônios. Mas não no sentido ruim de falar de hormônios, porque nós somos, né, um ser vivo. Então, principalmente a mulher, o hormônio, ele faz parte disso. A gente tem que olhar para isso, né? Como não olhar como se fosse ruim você se tratar hormonalmente, mas não, é uma necessidade para a mulher isso, né? É uma das bases desse equilíbrio, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que trazer isso para falar assim, não é ruim você cuidar da tua parte hormonal. É bom, né? Pelo contrário, você muda a tua vida, você passa a ter qualidade de vida. Né? Porque pelo que você tá falando, eu tinha um humor, era péssimo. Até pro teu dia a dia isso, né? Pro convívio com as pessoas, pra você se animar de fazer uma atividade física, de repente, né? Então, a gente tem que olhar pra essa parte. Exatamente. É que acho que ainda existem, né, alguns tabus que as pessoas sabem falar, tá mal-humorada porque tá de TPM. Só que ninguém entende o porquê que a mulher tem tanta oscilação do humor, por que ela
tá tão mal-humorada assim. E eu também não entendi, eu achava que o problema era comigo, eu era mal-humorada de nascença. Então, eu, tipo assim, sou mal-humorada porque sou Nasci emburrada e assim Nasci fiquei. emburrada, sabe? E assim fiquei. Até eu entender que não, era hormonal. Então, quando eu conheci os implantes, quando eu comecei a usar e eu entendi que realmente aquele mau humor todo que eu tinha era a questão, né, do hormonal, eu consegui entender o quanto é importante, né, a gente procurar outros métodos. Porque o anticoncepcional, a gente sabe que, por mais que ele seja o mais indicado, que muitos ginecologistas ainda só indiquem o anticoncepcional, ele traz muitos malefícios, né? Então, quando eu usava, a minha pele era linda, não tinha espinha nenhuma, mas em compensação eu tinha outros sintomas. Então, eu tinha ali, eu ficava mais ou menos 2 semanas do meu mês imprestável. Uma semana antes e a semana que eu tava menstruada. Então eu ficava imprestável, porque eu tinha dor de cabeça, eu tinha sono, eu ficava mais mal-humorada do que era. Então até questão de convivência, de profissão. Nossa, eu chorava, eu ia no banheiro do escritório chorar quando eu tava menstruada, porque eu não conseguia controlar. Então era uma coisa incontrolável que fugia do meu controle. E as pessoas olham, mas por que você tá assim? Até você entender que, hormonalmente falando, você não tá bem. Não é uma opção sua, né? Exatamente. É o seu corpo, você não consegue controlar. E a gente vê hoje como a qualidade de vida da mulher é afetada pelo hormônio e principalmente pelo seu humor. Então a pessoa se sentindo bem, ela vai viver bem. Ela não vai fazer nada contrariada ou então não vai estar indisposta, porque ela tá bem. Exatamente. Então, e tudo isso ainda mais, né, alinhado ali com alimentação, que eu consegui, mudando a alimentação, eu consegui mudar a questão das espinhas. Então, foi o que me ajudou a conseguir uma qualidade de vida que eu tenho hoje. Então, se eu olhar para a Maiara lá de abril de 2021 e para a Maiara de hoje, é outra pessoa. Então, aí, acho que até evoluí uns degrauzinhos. Deu uma subidinha nessa escada. Dei uma subidinha do degrau da evolução. Mas você falou aqui que é legal a gente trazer questão de alimentação e atividade física. Você conseguiu conciliar isso junto com o tratamento hormonal? Como é que foi? Então, assim, eu tive uma variação ali, né, nesse último ano, fui morar sozinha, tava passando por um período ali de prova, preparação, mas esse ano eu comecei a fazer acompanhamento com um nutricionista, aí a nutricionista também, toma um chá de não sei o quê para ajudar na questão da pele e muda a alimentação, então com o implante, com uma alimentação saudável, você consegue buscar. Não tem uma fórmula mágica, assim, ai meu Deus do céu, é Coloquei o impossível. implante, não preciso fazer mais nada, né? Exatamente, porque a gente ainda continua sendo seres humanos com todos os problemas. O implante não vai resolver tudo, mas ele vai te ajudar emocionalmente, a partir de ter disposição de fazer que antes você não tinha. Então, nossa, eu lembro, antes dos implantes, eu inchava assim, eu fazia academia na época, eu ia me pesar, era tipo 1 quilo de inchaço, de um dia pro outro, por causa do anticoncepcional. Então, eu inchava muito. Aí, realmente, começou a aparecer as manchas roxas, que foi o que começou a me deixar preocupada, e a questão da circulação. Então, hoje, quando eu ainda converso com algumas amigas, elas falam, não, mas vamos tomar anticoncepcional que é mais barato. Tá, realmente pode ser um custo-benefício melhor, só que a longo prazo, né? o que isso está causando no seu corpo? Qual que vai ser a reação que você vai ter depois? Porque eu lembro quando eu tomava, gente, eu não posso ficar um dia inteiro dormindo. Então, né, a vida tá aí. Mas é barato, talvez uma opção melhor. Mas o que ela te causa a longo prazo? Uma opção mais acessível, né? Exato. Porque pouca gente ainda não sabe. Ainda quando eu falo, eu tenho um implante. Mas como que é? Como que funciona? Então, ainda não é, né, divulgado. É uma via pouco conhecida. Apesar de ser muito antiga, de existir no Brasil há mais de 30 anos, ainda a gente sabe que é pouco conhecida, né? E quando você foi colocar os implantes, você ficou com medo, assim, até por não... Por ser novo. Por ser novo, como é que foi? É assim, eu sou um pouco medrosa pra agulha,
bisturi, essas coisas. Não gosto muito, sabe? Por isso que eu não fiz medicina. Mas eu cheguei e falei assim, olha, doutor, eu só não posso ver o sangue. Do resto, se eu não sentir, você pode furar, cortar. Mas aí o procedimento tranquilo? Foi super tranquilo. Olha, acho que se eu fiquei 10 minutos na maca pra colocar o implante, foi muito. Então, assim, é super tranquilo, você não sente dor, não senti dor nem depois do implante, o corte é minúsculo, eu não fiquei com a marca do corte, é minúsculo o corte, nem faz ponto, nada, uma colinha ali, né, eu acho. Então, foi tranquilo, não senti dor nenhuma, rápido. Mas para colocar os implantes, assim, para aquilo que você precisa, o que você fez? Você fez exame, mais as tuas queixas, e aí foi feito um diagnóstico? Como é que funciona isso? Então, eu mudei, né, o ginecologista, fiz a consulta, e aí ela me perguntou assim, né, qual que é a sua principal reclamação, né? Inclusive, nesse dia, minha família tava junto. Aí a família fez a reclamação. Aí eu falei assim, gente, o que vocês acham que eu preciso mudar? Aí ela disse, acho que é questão do humor, né? Acho que Era o que mais pegava. Era o que mais pegava. Eu fiz a consulta, ela me pediu um monte de exames de imagem, né? Questão pra ver os cistos do ovário, tireoide, mama, exames de sangue. Depois que eu entreguei os exames, foi feita a análise e aí foi prescrito os hormônios ali, a quantidade. De acordo com a tua necessidade. De acordo com a necessidade. Então, não foi assim, toma aqui esse que tá pronto e vamos colocar e libera o tanto que tem que ser liberado e o hormônio que foi. Não, foi pensado e estudado exatamente para o que eu precisava. É um tratamento individualizado. Exato. Então, eu fiz ali exames de todos os hormônios que eu tenho ali, né? Texto. Eu até tenho, né? Por ter o ovário policístico, eu libero muita testosterona. Então, eu tenho ali acima do que é o normal para mulher. Então, eu tinha muito problema com pelo, por liberar testo. Então, eu tenho a tendência, né, de... A ter mais. ter mais pelo que normalmente as mulheres têm. Então, foi ali estudado exatamente para essa questão. Então, acho que um dos hormônios que eu mais produzia ali na época era o da testosterona. Até a médica falou, meu Deus, ela faz quase a testa de um homem aqui. Mas ela conseguiu reduzir isso com os implantes. Exatamente. Então, foi estudado e colocado o implante exatamente para reduzir, né? Porque às vezes as pessoas pensam, mas produzir texto é bom. Não, não é bom. Muito, né? Muito, ainda mais quando você é mulher. Acho a questão do humor pegava muito por causa da minha produção de texto, que era elevada. Então, meu corpo não foi, né, para produzir tanto texto igual eu produzia. Então, os implantes foram pensados para reduzir essa questão da texto, para segurar a menstruação, porque ela perguntou para mim se era importante, né, a menstruação e a anticoncepção. Eu falei, olha, eu tenho mais medo de engravidar do que de morrer. Gravidez na adolescência não é legal. Aí ela falou assim, não, então, quais são as suas queixas, né? É a dor de cabeça, é o humor... A contracepção e você não quer menstruar. Então, vamos fazer implante. Um protocolo para atender isso. Para isso. Porque tem mulheres que ainda querem continuar menstruando, tem mulheres que não querem contracepção, né? Então, cada uma tem ali as suas prioridades e as suas questões. Sim. Então, as minhas eram não menstruar, não engravidar e o humor. Então, os implantes foram pensados para as minhas necessidades. Não foi, não, pega o implante que está pronto aqui, coloca nela e vamos ver. E eu acho interessante trazer para o nosso ouvinte que o implante que você usou era um implante não absorvível. E você já retirou ele. Como que foi esse procedimento da retirada para você? Então, né, ele ainda... Eu tinha 16 meses que eu tava com o implante, ele ainda tava segurando a menstruação, Liberando. Aí eu decidi tirar para refazer, né, os exames novamente para ver como que tá. O procedimento para tirar foi bem tranquilo. Ele foi um pouquinho mais demorado do que para colocar, né? Porque tem que achar ali certinho onde que tá o implante, né? Para colocar só faz o furinho e vai. Para tirar você acha ali. Então ele demorou um pouquinho mais do que para colocar, mas também é indolor, não sente dor. Coloca anestesia, corta ali, o médico já vê onde tá o implante ali antes de fazer o corte e tira.
Quando tirou ainda, eu lembro que o médico falou assim, nossa, esse daqui tá vazio. Nunca tirei um implante tão vazio, porque ele tinha liberado toda A a, carga a hormonal carga dele. hormonal. Mas ainda tinha uns que estavam com um pouquinho e tava liberando. Então, foi tranquilo, o implante saiu ali, o canudinho limpinho, nem vi sangue, nem vi nada. E a dúvida que todo mundo, né, que a maioria das pessoas não querem colocar, o médico conseguiu tirar todos os implantes? Tirou todos os implantes. Tranquilo? Tranquilo. Eu tinha 4 implantes e foi tirado os 4 implantes. Todos, inteiros. Não, ele me mostrou depois, estavam os 4 inteiros, sem... Não ficou pedaço, não ficou Aham. nada ali. É que às vezes a gente escuta, né, Marcela? Ah, eu não quero colocar esse implante porque Depois eu vou depois conseguir eu vou tirar. conseguir tirar. Então, assim, se a técnica utilizada é a técnica correta, se você coloca o implante superficialmente, que é onde ele vai fazer a liberação correta, eu acho que, né, nada melhor do que uma paciente que já tirou. Eu não posso falar, eu não posso dar esse testemunho porque eu nunca tirei os meus, mas é legal a gente trazer quem fez realmente isso, assim, pra Sim. falar, né? Dói, não dói, é tranquilo, não é? Porque as pessoas escutam o podcast querendo entender como é que funciona, né? Quais são Sim. as dores, quais são as reclamações, para que serve. Então, E eu acho que também é bacana para as mulheres entenderem de como a qualidade de vida de uma paciente muda com o implante. Porque a gente fala muito em tratamento hormonal hoje. Só que cada tratamento oferece uma coisa. E é muito bacana ver o que os implantes não absorvíveis ofereceram para a Mayara, porque a gente vê, não tem uma mudança milagrosa. não. Não tem algo assim que, nossa, olha, caiu do céu aqui, pronto, A mudou. solução Tá pronto. perfeita, né? Não, é algo natural que vai mudando aos poucos, mas que no final das contas teve um saldo muito positivo. Foi muito proveitoso o tratamento. Eu acho que isso que é bacana e principalmente a questão do tempo, né? Porque são raras as pacientes que falam: "Não, eu passei de um ano e não senti nada". Então, querendo ou não, ela era uma paciente que tinha queixas fortes, que ah, como ela mesma falou, a minha testosterona tinha uma produção elevada, mas que ali, com uma dosagem conservadora e um tratamento muito seguro, ela conseguiu reduzir isso por um período de tempo que deu quase 2 anos. Então isso é muito legal de se ver. E ver como a sua qualidade de vida melhorou durante esse tempo. E até a sua percepção, acho que mais evolutiva mesmo da questão hormonal. Até eu lembro que o dia que eu fui tirar o implante, o médico perguntou assim pra mim: você sente ele? Porque ele me disse que algumas pacientes reclamam que fica com dor no lugar, que sente o implante. Daí eu falei: eu nunca procurei. Falei assim: olha, eu nunca parei. Falei: deixa eu ver se eu tô sentindo o meu implante dele. Mas você sente dor? Eu falei: não, eu não sinto dor no local, não sinto os implantes. Pra mim é como se eu não tivesse nada ali. Eu nem lembro que eu tenho eles, porque não é Eu uma coisa. nasci assim. Nasci Linda. assim, perfeita. Eu falei: não é uma coisa que me incomoda. Daí ele falou assim: é que algumas pacientes acabam reclamando que sente, que é dolorido, ou que fica sentindo o implante. Daí eu falei: não é o meu caso, né? Claro que cada um sabe o que sente. Mas eu não senti, nunca senti os implantes, nunca senti dor ali no De local. bater, assim, no lugar ali, não... Nunca senti. Então, daí, eu não sei, né? Ele falou assim: também é legal quando o mesmo médico coloca e o médico tira, porque ele já sabe como que ele colocou, então fica mais Aham. fácil a retirada, né? Porque Sim. cada médico vai colocar de uma forma. Então, se você coloca e tira com o mesmo médico, ele vai saber como que ele coloca ali. Então, por isso que eu acredito que foi rápido e foi uma experiência sem indolor, né? Sim. Porque ele já Aham. sabia onde ele tinha colocado, então foi uma experiência indolor. E hoje eu tirei o implante, ficou uma cicatrizinha ali até sarar, Até mas sarar. Aham. não sinto dor, não sinto nada, nem lembro que ela tá ali, já quero colocar de novo. É isso que eu ia perguntar. Você teve a experiência de colocar e de fazer a retirada, e aí vai colocar de novo? Vou colocar Já de deu novo. pra sentir falta? Já deu, como eu disse, né? Eu tava aí há 16 meses sem sentir uma dor de cabeça, sem saber comprar remédio pra dor de cabeça. Semana passada eu cheguei na farmácia e falei: moça, eu preciso daquele de enxaqueca, sabe? Eu não sei mais qual que é, Eu não moça. sei mais o que é. Eu falei: meu Deus, eu tenho que comprar absorvente. Eu nem sabia mais o que era comprar absorvente. Então, tem um mês que eu tirei. Eu tô fazendo agora os exames de novo pra levar pro médico, pra gente ver o que mudou, né, da Mayara do ano passado,
para a Mayara de hoje, na questão de exames, na questão de imagens, né? Que ela me pediu novamente todos aqueles exames, pra gente ver a diferença, pra gente ver se continua com o mesmo protocolo, se continua com os mesmos hormônios, se a gente diminui, se a gente aumenta, pra ver como que vai ser tratado daqui pra frente. É bacana a gente ver que até o protocolo da paciente muda, né? Então, assim, se muda o protocolo de paciente para paciente, da mesma pessoa muda, né? De quando você vai refazer esse tratamento. Então, não é o mesmo protocolo, porque se você teve evolução, você pode colocar menos hormônio. Sim, né? de como é um tratamento individualizado, né? Que o médico, querendo ou não, ele teve que pensar a Mayara. Não adiantava ele falar, ó, essa paciente tem isso e eu vou colocar isso. Por exemplo, assim, o que a gente faz para SOP? É isso aqui, é um protocolo pronto, e não é. Né? Porque às vezes a tua reclamação, a gente viu, fazendo um comparativo da Mayara com a Larissa Manoela, né? A reclamação dela é diferente até porque ela tinha endometriose junto. Né? Então, assim, a Mayara aqui não tem endometriose, ela trata só SOP. Então, como isso diferencia de paciente para paciente, o quanto é importante o médico fazer um tratamento individualizado, verificar a parte hormonal, os exames, como que é o ritmo de vida dessa pessoa, né? Porque às vezes pode ser uma atleta, então o que eu vou fazer para ela que é atleta? Ah, não, é outra pessoa, é uma advogada, o que eu vou fazer para ela? Né? Eu lembro que quando eu fui fazer o meu diagnóstico, ele não perguntou só quais eram as minhas queixas, mas o que eu faço, para ter qualidade de vida, como é que é a minha rotina, a minha alimentação, no que eu trabalho. Então, é legal a gente poder contar com um tratamento que seja para isso, né? Sim, porque eu acho que essa integralidade, ela acaba conseguindo fazer com que as pessoas consigam aproveitar mais os benefícios. Porque, às vezes é uma pessoa que tem que ter um desempenho atlético muito grande. Então, com certeza vai ter algum hormônio que pode ajudar mais nisso. Ou não, essa pessoa ela trabalha o dia inteiro no escritório, ela precisa ter um desempenho cognitivo maior do que um desempenho atlético. Também vai ter alguma coisa que vai ajudar nisso. Então, pensar o ser humano como um todo é muito bacana nessa hora, porque ele vai trazer a qualidade de vida de maneira mais específica. Porque não adianta você dar o desempenho atlético para a pessoa que está ali o dia inteiro sentada fazendo petição. Como também não adianta você chegar e falar, eu quero que determinado atleta fique bem, mas você vai estar pensando só no cognitivo dele e ele precisa da parte física. Então, eu acho que essa vai muito além só do físico, mas também do entendimento mental e do entendimento da rotina desses pacientes. Exatamente. Sim, a médica me perguntou também, qual que é a sua atividade? O que você faz? Desde que você acorda, que você vai dormir? Você malha todo dia? Como você se alimenta? Eu falei, olha, eu tipo malho... o Globo Repórter. Eu malho como qualquer ser humano normal aí, que vai 3 vezes na academia uma semana, na outra semana não vai. Então, é mais ou menos isso. O que você faz o dia inteiro? Olha, eu fico o dia inteiro sem nada. Com o que você trabalha? O que você mais precisa, entendeu? Então, isso que eu achei legal e diferenciado. Porque, então, pense, desde os 17 anos que eu me trato com um ginecologista, nunca ninguém me perguntou assim, o que você faz e o que você precisa. Era, faz aqui os exames, tem isso, tem aquilo e toma um anticoncepcional. Então, ninguém pensava no que o No todo, né? Na verdade, a todo. Mayara não é só a parte ginecológica. Exatamente. Né? Ela existe um todo ali que precisa ser pensado. Exatamente. E isso que eu achei legal, que me atraiu também a querer colocar os implantes, porque tava pensando num todo, numa qualidade de vida toda. Então, uma questão da SOP, que eu sempre me preocupei, é a questão que todo mundo fala que é mais difícil para engravidar. Eu falei, vai chegar uma época na minha vida que eu vou querer engravidar. E aí eu perguntei pra médica como que funcionava isso. Aí ela me deu uma explicação, assim, bem infantil, tá? Mas eu sou leiga, então a explicação que ela me deu foi ótima. Que ela falou assim, olha, o seu ovário, ele é como se fosse uma bexiga. Dentro dessa bexiga tem um monte de óvulozinhos. Quando você tem um ovário policístico, essa bexiga é dura. A gente tá tratando para que essa bexiga fique mais molinha, para quando você resolver engravidar, os seus óvulos consigam sair do seu ovário e ir pro útero. Eu falei, olha, faz sentido. Eu falei, com o anticoncepcional dela, só vai deixar o seu ovário mais duro ainda. Então eu falei, entendi. Entendi, entendeu? Então,
Ela conseguiu te passar essa diferença das duas vias. Exatamente. Então, assim, eu achei, né? Falei, nossa, o meu ovário é uma bexiga. Mas faz sentido, né? É. E o legal da gente falar também é que o ovário policístico, ele é uma doença que é uma doença crônica. Ou Sim, seja, você precisa sempre estar em constante tratamento. Não existe uma cirurgia que você vai resolver o problema e vai engravidar, por exemplo, né? exatamente. Então, você precisa fazer a opção de um tratamento que seja mais adequado para que você tenha, né, a qualidade de vida, a melhor qualidade de vida durante esse tratamento, porque você vai ter que sempre estar em constante tratamento. Uhum. É isso, Marcelo? É isso mesmo. É um tratamento que ele vai durar a vida inteira ou melhor, durar toda a menacme da mulher, né? Toda a vida reprodutiva dessa mulher, porque ele está atrelado à produção hormonal que acontece durante essa fase. Quando a mulher entra na menopausa, o tratamento ele acaba sendo de outro, porque vai reduzir a condição do ovário policístico, mas é um tratamento durante toda a vida e que ele vai sofrer adequações, principalmente se surge um desejo de engravidar no meio do caminho, após esse desejo também, a mulher engravidou, vai mudar o tratamento, antes de engravidar, ou depois na vida mais, quando já está chegando na Menopausa menopausa, é ela outro vai ter que tratamento. mudar ainda de novo. Então é uma coisa que ela vai ter que ser readequada muitas vezes A durante a cada vida. fase da mulher, então a gente sempre vai ter que, o médico principalmente vai ter que sentar com a paciente e olhar, né, para aquilo, para a fase da mulher, de vida da mulher, o que que ela tá passando naquela fase, quero engravidar. Então, né, vamos fazer isso aqui. Exatamente. Agora eu não quero mais ter filho, tô entrando na menopausa. Então, Como que vai ser? Vai ser exatamente. assim. Mas o importante é que para cada fase que a mulher esteja passando, existe um tratamento adequado Isso. que ela E pode que fazer. leva à qualidade de vida. Porque a mulher, ela tem que entender que ela não precisa viver com dor. Ela não precisa sofrer. Ela não precisa sobreviver. Ela tem que viver e viver com É. qualidade. Hoje a gente tava, pra gente poder conversar aqui um pouquinho, a gente tava vendo alguns dados, né, da OMS. No Brasil, a gente tem aproximadamente 8 milhões de mulheres com SOP. E isso que não é a pior doença para as mulheres. A gente Uhum. tem a endometriose, esse número é ainda maior ainda. E quando a Isso. gente vai, por exemplo, pegar o plano de saúde pública, até do município ou do estado, a gente vê que Uhum. não existe é, programas de tratamento para esse tipo de Sim. doença. Então, assim, a gente Não vê, entra na agenda de saúde não entra pública, na né? agenda de saúde. Então, assim, a endometriose é uma doença e o SOP é uma doença que não é tratado pelo poder público, né? Então, Sim. assim, e a gente vê a quantidade de mulheres que sofrem disso e que às vezes não são nem diagnosticadas pelos médicos, porque o próprio médico não tem condições de diagnosticar. Eu acho que eu iria um pouco mais a fundo. Eu não acho que ela não seja tratada, porque, por exemplo, você vai chegar num postinho de saúde, eles vão te disponibilizar o anticoncepcional, mas ela não vai ter o refinamento para você conseguir trazer a qualidade de É, vida. um médico do SUS, do postinho, por exemplo, ele não vai sentar igual o médico da Maiara sentou e falou, É, o que que você faz, qual que é? Não tem nem tempo para isso, sim, né? É muita demanda, ele precisa atender mais pacientes. O governo não disponibiliza determinados tipos de tratamento, então ele disponibiliza o anticoncepcional. Mas aí a gente começa a olhar por esse lado, uhum, né, do setor privado que tem sim, acesso a isso, o quanto é diferente a mulher que tem acesso a esse tipo de tratamento, né, o quanto mais de qualidade de vida ela consegue ter e evitar problemas como um AVC, né? A gente sabe por médicos que já passaram por aqui, o uhum. quanto a gente tem, esse número é gigantesco de meninas novas que têm AVC pelo uso de remédios inadequados. É gigantesco e assustador, né? Assustador. É assustador. Eu até conheço amigas minhas que têm problemas com a endometriose ou SOP, que com 18 anos teve um AVC. Então, assim, como que E você não vai... tá longe, né? Isso que é O que que o. É, você vai pensar? Só que, que nem eu disse, né, no começo, ainda não sei se um tabu, mas as pessoas não têm informação. E realmente eu falo, eu tive sorte de conseguir, né, ter Uhum. condições de ir em um médico particular e um médico que vai me dar essa informação. Mas se eu fosse procurar tratamento num postinho, provavelmente eu estaria tomando anticoncepcional, exatamente. teria Testando a próxima marca de pílula.
Exatamente, testando, porque ali em longo de 10 anos eu testei bastante marcas de pílulas. Então, uma pílula dava dor de cabeça, vamos pra outra. mas não dava espinha. Mas essa daqui dá espinha e não dá dor de cabeça. Então eu fiquei ali, eu passei por várias pílulas, né? Até tomar aquelas mais perigosas, que todo mundo diz que são as piores ali. Eu já cheguei a tomar por vários anos da minha vida. Então, se pegasse ali, não sei, né? A carga hormonal que eu tinha, a quantidade que eu carregava ali Era muito alta. era muito alta. Então a beleza tá tratando aqui. A única coisa que eu conseguia tratar com a pílula era realmente a questão da pele e a questão de não de menstruar ali, né, na pausa. Mas todo o resto ficou sem tratamento. Então a Mayara viveu ali 10 anos à base de pílula anticoncepcional, esperando a próxima cartela. Eu falava assim: eu conto os meus meses, né? Sei que o ano tá acabando pela quantidade de pílula que eu tô tomando. Então, assim. E eu não tinha outra informação. Isso que eu sempre tive plano e fui em médicos que poderiam me dar, mas ainda acho que até entre os médicos eles não. Muitos médicos acabam não apoiando, né, o implante por não conhecer, talvez, né, o implante e o quanto pode mudar na vida da paciente isso. Por isso que a gente quer falar também para o paciente, né? A gente não quer, a gente quer trazer informação para os médicos da inovação, daquilo que a gente está trazendo de tecnologia, mas trazer informação também de depoimentos de pacientes, né? Do que mudou, de como é que tá a vida, é seguro, o que você acha, dá medo, né? Para a gente trazer cada dia mais informação e deixar isso para desmistificar, exatamente, né? Para tornar essa informação mais acessível e mais comum, porque tudo que é comum a gente assemelha de uma forma melhor. A gente vê hoje que se fala muito em diversas coisas por aí que até um ano atrás você ia falar: da onde está doido? Exatamente. Não, então tem que ser comum, porque o benefício que a mulher tem é maravilhoso, então tem que ser comum para mais mulheres. Mais mulheres têm que sentir esse benefício. E realmente não é conhecido, né? As pessoas não sabem. Pessoas que convivem comigo no meu dia a dia, quando eu falo, não, mas eu uso implante. Mas implante? Ainda acha que é implante de dente. Não, o dia que eu falei, né, a minha treinadora, que eu falei assim, eu não vou treinar hoje porque eu tirei o implante dela. Você fez uma cirurgia na boca? Eu falei, não! Não foi o dente que eu tirei. O dente eu tenho todo. Eu falei, não, o dente tá bom. Aí cheguei no outro dia, ela, menino, achei, nem sabia que você tava com dor de dente. Daí eu falei, não. Daí eu mostrei pra ela. Daí ela falou, mas é só esse buraquinho? Daí eu falei, só um buraquinho. O que você imaginou que fosse? Ela falou, nossa, que você falou que tinha um buraco nas costas, achei que ele tinha... Eu falei, não, é só gente, é um buraquinho, o tamanho do bisturi ali, é pequeno, é minúsculo o buraco, você nem vai sentir ele. Mas as pessoas não sabem, aí quando você começa a explicar, porque quando eu falo que eu uso implante, eu explico o porquê que eu uso implante, né? Então, quando você começa... eu nem sabia o que é SOP, nem sabia que tinha todas... Porque as pessoas acham, tem ovário policístico, ok. Pronto, acabou. Mas não sabe o que isso afeta na vida da pessoa que tem ovário policístico. Então, quando ali com 17 anos o médico falou, você tem ovário policístico, eu falei, mas o que é isso? O que isso vai afetar na minha vida? Então, as pessoas realmente não sabem, né? Por mais que seja da questão da saúde da mulher, muita gente ainda não sabe. E aí a gente fica como as loucas de TPM. E ai, meu Deus, ela é surtada. Surtada, louca, mal-humorada. Mas ninguém sabe o porquê que você tá assim. É bem isso. Então, quando você vai a fundo e você vê por que você tá assim, você começa a entender. Ok, eu não Tem tratamento, né? Eu não sou surtada, eu não sou louca. Tem tratamento, como que eu posso melhorar? Mas, assim, o implante, ele mudou totalmente a minha vida. Então, eu falo, gente, quem me conheceu um ano atrás, não me viu nesse ano aí. Eu tô diferente. Eu tô diferente. Teve uma mudança aí, galera. Vamos marcar um happy hour. Que legal. E pra gente ir agora pro finalzinho da nossa conversa, eu vou te fazer 6 perguntas que eu chamo de ping-pong. Você responde sem pensar. Só pro nosso ouvinte te conhecer melhor. Um filme. Ai, meu Deus do céu. Gênio Indomável. Um livro. O Poder do Agora. Uma comida. Sushi. Uma pessoa que te inspira.
A Nádia Kelly. E um conselho? Usem implante. Perfeito. Muito obrigado, Mayara. A nossa conversa foi deliciosa, foi muito bom te receber aqui e eu acho que tenha sido muito enriquecedor para nosso ouvinte que tem dúvida que muitas vezes pode ter a SOP e que nem sabia como tratar. Eu acho que isso que é o mais legal dessas nossas conversas. Muito obrigado, Nádia, pela sua presença. Obrigada. E se alguém tiver alguma dúvida, né, Marcelo, pode acessar a gente pelas redes sociais, entrar em contato, até pelo canal do Instagram, que a gente vai deixar aqui. E se a gente puder ajudar, A né, gente quanto está mais sempre à mulheres, disposição. melhor. Caso alguém tenha alguma dúvida, o arroba é arroba Grupo Medlis. E a Mayara é advogada, se alguém quiser encontrar ela no Instagram, qual que é o seu arroba, Mayara? É Mayara... Vixe Maria. Mayara.mota Você mandou C. esses dias. Mota com 2T, gente. Mayara.mota C. Isso, então segue a gente lá no Instagram, a gente está à disposição. Muito obrigado. Tchau, tchau.